Bom dia para todos. Hoje tá fazendo, hoje não, no último dia 22 de novembro agora, fez 5 meses que eu descobri a leucemia. Só agora eu consigo falar desse assunto sem engasgar, sem chorar. E eu venho não para gerar comoção, alguma coisa, mas porque eu acho que é muito importante, sabe? Muito importante para todo mundo ver como que é fácil, sabe? A gente ser enganado, entre aspas, né? Achando que a gente não tem nada e enquanto na verdade a gente está lidando com a doença séria. Então, a leucemia ela é muito rápida a evolução. E ela diagnosticada no início, ela pode ser tratada com muito mais facilidade. E hoje eu vim contar para vocês como que foi esse processo. Muitos me perguntam, Dani, mas como que você descobriu? Como que foi? O que que você tá sentindo? E eu venho falar para vocês aqui. Gente, eu não tô sentindo nada, sabe? Eu não sinto nada. Graças a Deus, eu tô bem, né, clinicamente falando. Tive alguns, sim, episódios de sentir alguns mal-estar, mas nada que me tirou da minha rotina, que me atrapalhou minha vida, que me deixou em hospital. E como que eu descobri? Eu digo, as pessoas falam que foi por acaso, mas eu falo que foi Deus. Deus que me apresentou essa doença no início, para que eu pudesse ser tratada. Tudo começou assim, eu estava trabalhando, eu sou técnica de enfermagem, então eu trabalho em hospitais. Então, no mês de maio, abril e maio, eu estava numa rotina muito pesada, trabalhando em 2 hospitais, todos os dias, sem folga. E aí, então, eu me deparei com um cansaço, um esgotamento mesmo, de não querer mais, não tá conseguindo mais. Meu plantão era das 7 da manhã às 7 da noite. Porque é normal na minha profissão, quem é da saúde sabe, todo mundo trabalha em 2, em 3 empregos, vira à noite, fica 24 horas e tal. E eu também já tinha feito isso, né, um tempo atrás, na época da pandemia muito forte. Mas nesse período eu não consegui. Então eu optei por não continuar em um dos empregos. Então eu finalizei essa carga horária puxada e fiquei trabalhando só em um emprego onde a minha carga horária era bem mais leve. Mas o meu plantão era 12 horas. Então quando eu chegava à noite, ao fim do plantão, né, após as 7 horas, às 8 horas, eu estava sentindo muita dor na perna, especificamente nos ossos. Mas eu associei muito isso à rotina de trabalho. Porque é um trabalho que você não senta praticamente, é um trabalho que você fica em pé o dia inteiro. É bem puxado. Mas eu não dei moral, associei muito ao trabalho. No dia 10 de junho, era um dia que eu estava de plantão trabalhando, e esse hospital que eu estava trabalhando, eu estava no laboratório. E era um plantão que estava mais tranquilo naquele dia. Tava tendo um surto de dengue naquele momento, então muita gente estava com suspeita de dengue, estava fazendo um simples hemograma para ver a questão da dengue. Aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou fazer também, vai que essa dor nas pernas minha tá associada à dengue, né? Então assim eu fiz o hemograma. Quando o resultado do exame saiu, eu lembro que os meus colegas de trabalho, os biomédicos, me chamaram no canto e falaram, Dani, não tá normal. Eu fiz o seu exame, refiz, passei na máquina, passei na lâmina, a gente fez várias vezes e tá dando esse resultado. Para vocês terem noção, os leucócitos precisam estar na média entre 4.000, que é o mínimo, e no máximo 10.000. O meu, nesse dia, estava a 47.000, muito acima do normal. Mas eu não estava sentindo nada, eu não sei a dor nas pernas, mas eu estava trabalhando em uma rotina normal. Quando eu levei o exame para o médico, ele já logo olhou assim para mim.
que você tá sentindo? Aí eu falei, eu sinto dor nas pernas. Só dor nas pernas? Eu só. Aí ele começou a fazer perguntas para tentar identificar uma possível infecção. Fez um raio-x do pulmão para ver se eu estava com alguma infecção respiratória. Pediu um exame de urina para ver se eu estava com infecção urinária. Fez outras perguntas e, assim, ele chegou à conclusão de que não estava normal aquilo ali. Mas que ele, como médico, né, ele não poderia deixar eu sair do consultório daquela forma. Então, ele me prescreveu um antibiótico para que eu pudesse tomar para abaixar essa leucocitose e ficar normal. Eu tomei um antibiótico durante 7 dias, conforme ele me passou. Ao finalizar o antibiótico, então eu repeti o exame, que foi o que o médico pediu. Aí a gente identificou que não tinha baixado. Pelo contrário, tinha aumentado. Tava 52 mil os leucócitos. Aí já era outro médico, porque era plantonista, né? Médico de urgência e emergência. O médico, expliquei a situação e mostrei o resultado. Aí o médico falou assim, isso não é normal, busca um hematologista, que é um médico específico do sangue, que vai investigar. Eu tinha feito ultrassom, tinha feito tomografia de abdômen total. E assim, não tinha identificado nada que justificasse essa leucocitose alterada. Dia 22 de junho foi quando eu consegui a consulta com o hematologista. Quando eu cheguei nele, eu já tinha feito outros exames também. Antes de chegar nele, eu já tinha repetido esse hemograma mais de uma vez, 3 ou 4 vezes, se eu não me engano. À medida com que eu fui fazendo, além dos leucócitos estar alterado, chegou a 64 mil no terceiro exame que eu fiz, já estava mais alto ainda. Tava aparecendo outras coisas que não deveriam aparecer. São células imaturas, elas não tinham que estar aparecendo, e elas começaram a aparecer, que foram as células blastos, mieloides. E aí, então, eu cheguei no hematologista já com esses hemograma, já o último que eu tinha feito, mais alterado ainda. Só que eu achei que não era nada grave. Quando eu cheguei no hematologista, a hora que ele bateu o olho no exame, ele falou assim, isso aqui é leucemia. Leucemia mieloide crônica, a famosa LMC. Eu fiquei muito assustada com esse diagnóstico que ele me deu, assim, de cara. Ele falou assim, não, mas vamos fazer mais exames para comprovar. Mas pelo que eu conheço, é LMC. Naquele momento, eu fiquei muito assustada, fiquei chocada, comecei a odiar o médico. Como assim? Ele já me fala assim de cara, ele nem sabe o que é direito. Mas hoje eu agradeço a Deus por ter colocado ele na minha vida, porque foi melhor assim. Quando ele bateu o olho e viu que a suspeita era de leucemia, ele já pediu um monte de exames. Dentre esses exames, os exames da medula. Então, eu fiz o mielograma, que é o exame da medula óssea. Só que ele não é um exame assim de rotina, simples, fácil de ficar pronto, ele demora. Mesmo com o médico tendo a suspeita da leucemia, ele não podia entrar com nenhum tratamento comigo antes desse exame ficar pronto. Ele precisava identificar a translocação do cromossomo Filadélfia para saber qual tipo de medicação que ele ia me dar e já fazer o tratamento da forma correta e eficaz. Foi quase um mês de angústia, de sofrimento interno. Tinha a doença já pré-diagnosticada, porém não podia fazer nada. E eu pensava, quanto tempo eu tenho de vida? Como que vai ser daqui pra frente? Foi os dias mais tensos da minha vida. Depois, se vocês quiserem, eu gravo outro vídeo, venho contar como que foi esse processo diante de Deus, diante dos amigos. Quando o resultado saiu, eu já levei o resultado para ele no outro dia do exame. E ele já prescreveu a medicação e eu comecei a tomar no dia 5 de agosto. Foi o meu primeiro comprimido. Desde então, todos os dias eu tomo. O meu tratamento, ele é chamado tratamento ambulatorial. Eu faço ele em casa mesmo. Eu não preciso ir para um hospital, fazer quimioterapia, ficar internada. Nada disso, graças a Deus. Eu tomo um comprimido todos os dias para inibir a ação, né, das moléculas e das células cancerígenas para que não possa evoluir essa doença. Então, ela mantém meu quadro clinicamente estável. Todos os meses eu tenho que ir numa consulta médica.
eu tenho que fazer exame de sangue. O mínimo que eu tenho que fazer é um hemograma todo mês. E assim com que eu vou, ele vai pedindo outros exames. Esse remédio, pra mim, ele é um remédio muito forte. Então, tem dias que eu tô muito mal com o remédio. Ele me causa algum desconforto, tipo dor de cabeça, náuseas, vômito, tontura. Não é todos os dias. Não é todos os sintomas também de uma vez só. O meu corpo ainda está, na verdade, se adaptando ainda a esse medicamento. Tem dias que eu tô ruim, que eu tô mal por conta da medicação, não por causa da leucemia. E então, a leucemia que eu tenho, que é a LMC, ela não tem cura. Ela tem esse remédio, que inclusive é uma das últimas evoluções que tem na medicina, que é um inibidor. Ele controla a doença, o que os médicos chamam de cura funcional. Se eu parar de tomar, ele vai voltar de novo do começo da alteração toda que eu contei para vocês lá, e provavelmente não pode mais funcionar como antibiótico que gera resistência, sabe? E sobre a evolução do tratamento, eu tenho muito a agradecer a Deus. A leucemia, ela não tem cura. Ela tem o que os médicos chamam de remissão. Eu preciso passar por 3 etapas de remissão: remissão hematológica, remissão citogênica e remissão molecular. A primeira remissão, ela normalmente acontece com 3 meses após a medicação. Gente, pasme, com 20 dias eu já tinha o resultado esperado. Significa quando o sangue já normalizou todos aqueles dados que eu falei para vocês anteriores, os leucócitos, células imaturas, tá normal. Meu exame de sangue hoje tá normal, como de qualquer pessoa saudável. O médico fala, se você não falar para ninguém que tem leucemia, ninguém vai nem desconfiar. Realmente já atingi o processo da remissão hematológica. Louvado seja o Senhor por isso. E agora, com 6 meses de medicação, provavelmente eu devo fazer um novo exame. O médico havia me orientado que o próximo processo da remissão deve ocorrer com 6 meses. E o último com 10 anos. Assim que eu tiver alguma resposta, alguma coisa, eu gravo aqui de novo, posto aqui de novo para vocês verem. Porque, sabe, eu tenho certeza que Deus está comigo aqui. E tudo isso é para glorificar o nome dele. Então eu tenho certeza que Deus não é um Deus de remissão. Deus é um Deus de cura por completo, total, interior e exterior. E eu tenho muito a agradecer a Deus em primeiro lugar. E as pessoas, sabe, que todas me demonstraram bastante mensagem de carinho, de amor, visitas, eu tenho recebido bastante em casa, orações. Tenho muito a agradecer essas pessoas. Eu louvo a Deus todos os dias pela vida de vocês que está me ouvindo, que está me ouvindo até aqui. Porque eu sei que vocês têm um carinho especial por mim. Que peço desculpa por não ter falado antes, não ter comentado antes, porque realmente eu não tinha condições de falar com essa naturalidade que eu tô falando agora. Eu ia chorar com certeza. Vamos mantendo firme. Eu tô firme, graças a Deus. Eu sei que essa doença será para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus vai curar. Se Deus falou